Vou começar pelo final. Acho que é difícil num campeonato como esse a gente tirar o troféu de melhor treinador do cara que foi campeão, né? Isso dito, assim, eu tenho ressalvas, Luísa. Eu acho, assim, esse Arco Grande saiu do Z4 do Brasileiro de 2024 e foi campeão paulista em 2025, além de tentar uma vaga na Libertadores, é realmente uma história bonita, né? Só que se eu fecho em 2025 e olho como o Corinthians está jogando, tem críticas para serem feitas ali. O Corinthians não está jogando bem. O Corinthians montou uma estratégia para ser campeão dentro do seu estádio, jogando como um time pequeno, recuado, jogando a bola para o lado. Ah, tudo bem, afinal, bola para o lado. Tudo bem, a gente entende isso. Mas dentro de casa, era para o Corinthians ter trazido a torcida com ele. E a torcida do Corinthians, no final, quando ela pulou no começo do jogo, quando defendeu o pênalti, e foi isso. Então, eu acho que teve ali, alguma coisa não estava... Eu não sei, eu não gostei do jogo. Briga, cera, o Mendes subindo na bola. Eu sei que depois, assim, eu até entendo, assim, vai virar figurinha, vamos falar que ele subiu na bola, mas foi tudo estranho no jogo de ontem. E acho que isso está na conta do Ramon. O Ramon recuou o time, ele faz isso bem. Estava jogando por uma bola. E se o Rafael Veiga não atrasa a bola para o Hugo, podia dar ruim. O que estaríamos falando aqui? Do Ramon, do Félix Torres. Gente, ia ser sem precedentes. O Palmeiras ganhava dentro do estádio 50 mil pessoas. Então, assim, eu tenho críticas. Eu não sei se é o Ramon que vai ficar em 2025 no Corinthians. Olha aí as projeções da Mili para a temporada. Preciso discordar da Mili, como de hábito. Preciso discordar da Mili, como de hábito. Gostamos. Ela disse que o Rafael Veiga atrasou a bola para o Hugo. Pobre Hugo. Teve que se esticar todo para fazer a defesa. Fez um defesaço. E aí Mili Lacombe reduz a defesa dele. É uma bola atrasada. Pô, Mili Lacombe, assim não dá. Tem uma explicação. Posso explicar? Dá tempo. Fica à vontade, Mili. A festa nem começou e a festa... sempre quis usar esse clichê. A festa não tem hora para acabar, gente. Nós vamos passar a noite inteira aqui. Vocês não estão preparados? Olha, tudo bem, eu entendo o que o Renato está falando. Foi um exagero, né? Foi um hipérbole. Mas olha só, eu fiz um levantamento de todos os pênaltis que o Hugo defendeu desde que chegou ao Corinthians. Foram 7. Quantos ele defendeu no mesmo canto, na mesma altura que o Veiga cobrou ontem? Não tenho a menor ideia. 5. Então, se o Veiga... 5 dos 7, que ele defendeu 7, né? No Corinthians até hoje foram 7 defesas de pênalti. Exato. Então, 70 e tantos % dos pênaltis de todos os pênaltis que o Hugo defendeu, 5 foram naquele lado. 72% do que ele defendeu. Igualzinho que o Veiga bateu ontem. Por que é que o Veiga não deu um chute forte no meio? E é como o Veiga bate também. Não entendi. Então, eu acho que foi mais erro do Veiga do que mérito do Hugo. Eu vou ficar no muro, vou ficar no meio do caminho entre vocês. Abre aqui a geral para mim. Eu posso até ficar aqui, vou ficar no meio aqui entre os meus amigos, para eu não criar problema com ninguém, eu fico no meio. Porque, dizer que ele recuou, acho um grande exagero. Não foi tão mal batido assim. Não foi tipo Pato pelo Corinthians, não foi desse estilo. Exagero. Foi diferente. Mas o Hugo, né, ele, claro, teve todos os méritos dele ali de se esticar, ele tem muita envergadura. Poderia ter sido um pouco mais no canto ou em cima, não foi uma cobrança perfeita. Então, vou ficar no meio do caminho aqui. Não foi mal batido, mas também não foi tão bem batido. Eu tinha a estatística. Ele tem que ter feito esse estudo, gente. Não bate ali. Ali o Hugo pega. Aliás, falando no Hugo, o Hugo passou pelo tapete vermelho lá do Pacaembu. É o Hugo que está pronto para a gente ouvir. Ele que acabou se tornando um herói do Campeonato Paulista, né? Afinal, fez a defesa decisiva aí que deu o título para o Corinthians. Vamos ouvir. Aqui com o Hugo Souza, herói desse título. E eu queria, antes de qualquer coisa, perguntar:
Veiga bateu no seu canto preferido, Hugo? No meu, não tenho canto preferido, não. Acho que pênalti é um momento ali que eu estudo bastante, tento achar alguma coisa ali que eu possa fazer de melhor para tentar ler o adversário. E eu fui feliz em acertar o canto que ele escolheu e fiz a defesa. Bom, Hugo, a gente falou muito, né, nesse ano sobre a importância do goleiro para o Corinthians. A defesa sofreu, tiveram altos e baixos, mas chega esse título no momento de uma recompensa muito importante para uma temporada que é de extrema importância, com reforços, com uma folha salarial cheia. O que você entende desse Corinthians agora para o resto dessa temporada? Dá para sonhar com mais? Dá, com certeza. A gente é sempre ambicioso, né? Então, com a qualidade que a gente tem no elenco hoje, com a qualificação que a gente tem dos jogadores, eu acho que dá sim para a gente sonhar com coisas grandes, almejar coisas grandes, temos grandes competições para disputar. Então, e a gente é o Corinthians, onde a gente entra para jogar, a gente entra para vencer. Então, a gente vai lutar até o final em todas as competições para que a gente possa voltar a viver esse sentimento de vitória como foi o de ontem, mais vezes. Você falou muito sobre o Fabinho Soldado, a importância dele para a sua chegada ao Corinthians. E nesse período, quanto o Fabinho esteve ou foi um fator importante para blindar o elenco diante, né, das questões externas, políticas do clube? O que você tem a dizer sobre a figura Fabinho e também o profissional do CT? Cara, o Fabinho foi o cara que, ao meu ver, mudou o futebol do Corinthians. Hoje, se você conversar com pessoas que trabalham dentro do clube há mais tempo, elas vão te confirmar que o futebol era gerido de uma forma e hoje ele é gerido de outra forma. O Fabinho é um cara que joga bola, um cara que entende da bola, um cara que sabe cuidar do ambiente, que sabe resolver os problemas dentro do clube, que sabe ter uma boa relação com os jogadores, que sabe ser duro na hora que tem que ser duro, que sabe também elogiar na hora que precisa elogiar. Então, ele é um cara muito, muito e muito importante para nós no dia a dia. E foi um cara muito importante para a minha vinda. Eu sou grato a ele demais, porque no momento que ninguém acreditava em mim, ele acreditou. Então, ele é um cara sensacional, que eu tenho certeza que qualquer jogador do Corinthians que passar aqui para falar dele vai te falar a mesma coisa. Então, é um cara fundamental para que a gente possa continuar tendo sucesso. E Hugo? Tá aí, Hugo. Então, o Hugo, que tem grande chance de estar na seleção do campeonato, foi decisivo no jogo de ontem e que tem uma trajetória muito legal. O Renato acompanhou bem ele desde o início lá no Flamengo, mas é um jogador que surgiu como considerado sendo muito promissor, né? Como uma grande joia da base. Passou por questões emocionais, se perdeu um pouco, se deslumbrou, ele mesmo admite isso, perdeu espaço, saiu do Flamengo pela porta dos fundos, foi lá para o futebol estrangeiro, para o futebol português, estava mal e consegue se reerguer, né? Volta para o Corinthians, dá a volta por cima, muito maduro, ouvir ele falando é muito legal e mostra, né, toda essa trajetória. É muito legal de ver o Hugo, viu, Renato? Eu gosto muito de ouvi-lo. Eu estava na apresentação dele quando ele chegou ao Corinthians e eu já percebia, falava, nossa, esse cara tá diferente, ele tá com uma cabeça diferente. Então é muito legal no futebol, onde muitos se perdem, né, ele ter se reencontrado. E você o acompanhou desde o início no Flamengo, né? Acompanhei. O Hugo estreia no Flamengo no famoso jogo da Covid, que o Flamengo tinha 13 jogadores com Covid, jogava contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Flamengo tentou adiar o jogo, o Palmeiras não aceitou, o técnico do Flamengo era Domenech Torrent, e aí simplesmente foi com um time cheio de garotos. Um dos garotos era o Hugo, que fechou o gol. O Flamengo empatou em 1-1 com o Palmeiras naquele jogo, e o Hugo foi a grande sensação. Tanto que o Hugo logo virou titular. Mas aí ele começou a se deslumbrar. Esse foi o problema. Comprou um Jaguar. Gente, o Jaguar é um carro que pouquíssimas pessoas têm. Geralmente são pessoas de mais idade, milionários, tá? Que gostam da marca, de dizer que tem um Jaguar. Mas é um carro completamente inviável para você usar no Rio de Janeiro. Enfim, comprou um Jaguar. Custa mais de 400 mil na época. Isso há 2, 3 anos atrás. Hoje em dia já deve custar muito mais. E aí o Flamengo meio que se desiludiu dele. Ele andou falhando, andou saindo mal. O Hugo não é um goleiro perfeito. Quando falam em Hugo na seleção, eu acho precipitação.
ele precisa melhorar algumas coisas. No mesmo jogo de ontem, em que ele fez a defesa do pênalti, ele saiu mal numa bola cruzada sobre a área, que só não saiu o gol porque não tinha ninguém para cabecear atrás dele. Então, mas ele é potencialmente um grande goleiro. Ele vai melhorar, ele tem que desenvolver. Só que ele achava que não precisava. Depois do jogo da Covid, depois de virar titular do Flamengo, ele achou que era um goleiro perfeito. E aí relaxou nos treinos, começou a viver à noite, enfim. Isso tudo tem custo. Começou a falhar. E a falha mais bizonha dele foi num jogo contra o São Paulo, no Morumbi, em que ele tentou driblar o atacante do São Paulo, agora está me fugindo, o Brenner. Tentou driblar o Brenner roubou a bola dele e fez o gol. E a partir dali ele caiu em desgraça no Flamengo. O Flamengo resolveu emprestá-lo, emprestou para Portugal, sabendo que o ideal era ele voltar, queria que ele amadurecesse. Ele amadureceu, voltou, só que aí o Flamengo já tinha contratado o Rossi. E aí ficou aquela situação, vamos ficar com o Rússia aqui, com o Hugo aqui, mas na reserva do Rossi, disputando o segundo lugar com o Matheus Cunha, tá? Achou melhor vender. E o Fabinho Soldado, que tinha ido para o Corinthians, indicou, e foi realmente uma bela indicação. O Hugo é um dos responsáveis diretos por esse título do Corinthians. Mas é um goleiro que ainda precisa evoluir em alguns detalhes. Debaixo dos paus ele é excelente, ele é pegador de pênalti, mas em bola cruzada sobre a área, ele ainda caça a borboleta.